Bem-vindos de volta à nossa série Mary Castle no Brasil. Nesta série, estamos exibindo todas as mensagens que ela compartilhou em diversos eventos no Brasil durante sua visita no início deste ano. Hoje compartilharemos a segunda parte da mensagem intitulada Vida Abundante mesmo da última raspa da panela, que ela apresentou em uma conferência para mulheres em Porto Alegre. E agora aqui está Mary com a conclusão dessa mensagem, com tradução para o português feita por Naná Castilho. Now God sent Elijah to confront King Ahab with a message of judgment. Deus enviou então Elias para confrontar o rei Acabe com uma mensagem de juízo. There would be no rain until Elijah declared it. Não vai ter nenhuma chuva até que Elias declarasse o contrário. So this wasn't just a drought. Então isso não era uma mera seca, um período It was a direct challenge to Baal's supposed power over the weather. Era um desafio direto a esse suposto poder de Baal sobre o clima. And the famine that followed would prove that it was the God of Israel, not Baal, who controlled the weather. E a fome que se seguiu provaria então que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel, não Baal. E era o Deus verdadeiro que controlava a prosperidade na terra. Elijah delivered the message to King Ahab. Elias foi lá então e entregou a mensagem ao rei Acabe. And then he ran for the hills. E aí ele correu, fugiu. He hid beside a brook in the mountains. Ele se escondeu nas montanhas. And he lived on scraps of bread. E ele viveu de pedaços, migalhas de pão. That the ravens dropped off every morning and evening. Que os corvos lhe traziam todas as manhãs e todas as noites. Queen Jezebel went crazy. A rainha Jezabel ficou furiosa. She started a manhunt for Elijah. Ela começou uma caçada a Elias. And proceeded to kill every prophet of the Lord she could find. E começou a matar todo e qualquer profeta de Deus que ela encontrasse. The drought dragged on for a few years. A seca se arrastou por alguns anos. The brook dried up. Eventualmente o riacho secou. And that's how Elijah ended up on the widow's doorstep. E foi assim que Elias eventualmente foi lá e bateu na porta da casa da viúva. Looking for a room to rent. Porque ele estava procurando um lugar em que ele pudesse ficar. And by that time, Elijah was accustomed to living at the bottom. E naquele tempo, então, quando isso aconteceu, Elias já estava acostumado a viver na escassez. He had done so for years. E ele estava vivendo assim já há muitos anos. And his life demonstrates that the first thing you need to make it through tough times. E a sua vida demonstra que a primeira coisa que é necessária para enfrentar períodos assim is to adjust your perspective. É ajustar a sua perspectiva. Perspective is the first thing we lose when we face difficult situations. E perspectiva normalmente é a primeira coisa que a gente perde quando a gente enfrenta uma situação muito difícil. Like the woman of Sidon. Assim como a mulher de Sidom. There she was, gathering sticks. Ali estava ela juntando seus gravetos, sua lenha. Feeling very sorry for herself. Sentindo pena de si mesma. Past the point of desperation. Passando do ponto do desespero. Ready to die. Pronta para morrer. And her perspective was markedly different than Elijah's. E a perspectiva dela era bastante diferente da de Elias. Perspective is the way you see something. Perspectiva é o modo através do qual você enxerga alguma coisa. Putting something into proper perspective means you recognize its true importance. Colocar algo na perspectiva correta significa que você reconhece a sua verdadeira importância. Now, I want you to notice the difference between the widow's perspective and Elijah's perspective. Agora eu quero que você perceba a diferença na perspectiva dela e da de Elias. Now, her words in verse 12, as the Lord your God lives. As palavras da viúva no versículo 12 diz: o Senhor, o teu Deus, vive. She must have recognized Elijah as a prophet of Israel. Ela provavelmente reconheceu Elias como um profeta de Israel. Perhaps by what he was wearing. Provavelmente por causa da forma como ele se vestia. But Yahweh was not her God. Mas Yahvé não era o Deus dela. Elijah, on the other hand, used God's name. He viewed God as the Lord God of Israel. Elias, por outro lado, ele se referiu ao Senhor de uma forma diferente. Ele via ele como o Deus de Israel. In verse 21, he cries out in prayer, "O Lord, my God." No versículo 21, quando ele ora, ele clama: ó Senhor, meu Deus. Translators use all capitals when they translate God's unique Hebrew name. Os tradutores, eles usam todas as letras maiúsculas quando eles traduzem o nome único de Deus. The name I am. O nome eu sou. And the temptation when we encounter difficulty is to forget God. E a grande tentação quando a gente enfrenta dificuldades é nós nos esquecermos de Deus. Or at least to forget who he really is. Ou pelo menos a
gente esquece quem ele realmente é. We treat him like a vending machine. A gente trata Deus muitas vezes como aquelas máquinas de venda automática. We put in our desperation prayer. A gente coloca a nossa moedinha da oração desesperada. And then we kick and scream when he doesn't give us what we want. E quando ele não responde do jeito que a gente quer, a gente chuta e a gente grita, a gente fica bravo. We become all consumed with the problem. A gente fica completamente consumido pelo problema. It is all that we see. E é só o problema que a gente consegue enxergar. But when we have a proper perspective on difficulties, Mas quando nós temos a perspectiva correta sobre as dificuldades, God is in the forefront. Deus está em primeiro plano, Deus está adiante. And the problem is in his shadow. E o problema está então à sombra dele. He is all that we see. Então ele passa a ser tudo aquilo que a gente enxerga. And during hard times, we need to remember God. E em tempos difíceis nós precisamos nos lembrar de Deus. We need to remember that he is. Nós precisamos nos lembrar que ele é. We need to remember who he is. Precisamos nos lembrar quem ele é. And we need to remember his promises Precisamos nos lembrar de suas promessas. and his track record of faithfulness. E precisamos nos lembrar do seu histórico de fidelidade. When my mother was 80 years old, she was diagnosed with ovarian cancer. Quando a minha mãe tinha 80 anos, ela foi diagnosticada com câncer de ovário. And I remember being so upset. E eu me lembro de ter ficado tão aborrecida. And on the phone, I was crying. I didn't know. I was just overcome by the difficulty. E no telefone, então, quando eu soube, eu chorava e eu tava simplesmente sobrecarregada com a notícia, com a dificuldade que a gente enfrentaria. And I'll never forget when my mother told me. E eu nunca vou esquecer do que a minha mãe me disse. She said, Mary, Ela disse, Mary, God brought us through the war. Deus nos guiou, nos trouxe, nos tirou da guerra. God was with us when I was a refugee. Ele estava comigo quando eu era uma refugiada. God was with me when the bombers were trying to kill me. Ele estava comigo quando aqueles bombardeios e aqueles aviões lançavam bombas tentando nos matar. God was with me when we moved to a new country and couldn't speak the language. Deus estava comigo quando eu fugi da onde eu estava e me mudei para outro país cujo idioma eu não falava. God was with me every step of the way. Deus estava comigo em cada passo desse caminho. Why should I stop doubting his faithfulness now? Por que eu vou começar a duvidar da fidelidade dele agora? Perspectiva. And with the right perspective, I remember that God is the great I am. Com essa perspectiva em mente, então, eu me lembro de que Deus é o grande eu sou. He is the ever faithful God. Ele é o Deus sempre e sempre fiel. He is the all-powerful and sovereign God. Ele é o todo-poderoso e soberano Deus. He is the creator of heaven and earth. Criador dos céus e da terra. The God who throws the stars into space. Aquele que lançou as estrelas no universo. He measures the waters in his hand. Ele mede as águas com as suas mãos. He holds the dust of the earth in his basket. Ele recolhe o pó da terra em seu cesto. He weighs the mountains on his scale. Ele pesa as montanhas com a sua balança. And it is this God who is for me. E é esse Deus que está comigo. And it is this God who has promised me. E é esse Deus que me prometeu. He said, when you pass through the waters, I will be with you. Me prometeu que quando eu passar pelas águas, eu estarei com você. And when you pass through the rivers, they shall not overwhelm you. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. And you've passed through your own rivers here, have you not? Você passou pelos seus rios aqui, não passou? When you walk through the fire, you shall not be burned. Quando andar pelo fogo, você não se queimará. The flame shall not consume you. Nem a chama arderá em você. For I am the Lord your God. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus. And when I see God as big, my problems become small. E quando eu vejo Deus então como grande, os meus problemas se tornam pequenos. Verse 13, Elijah tells the woman, do not be afraid. No versículo 13, Elias diz à mulher, não tenha medo. Now Elijah understood fear. Elias conhecia bem o medo. He was living in hiding. Ele estava vivendo escondido.
the most powerful people in the country had initiated a manhunt for him. As pessoas mais poderosas do país tinham começado uma caçada contra ele. They had put a bounty on his head. Havia uma recompensa pela sua cabeça. But he chose to remember God. Ele escolheu se lembrar de Deus. And to trust the one whose grace is sufficient. E a confiar naquele cuja graça é suficiente. The second thing the woman needed to do to thrive during this time. A segunda coisa que a mulher precisava fazer para florescer durante esse tempo was to maintain the right priorities. Era manter as prioridades corretas. Elijah said to her, "Do not fear, go and do as you have said." O Elias diz então para a mulher, não tenha medo, vá e faça o que eu disse. But first, mas antes, make me a little cake and bring it to me. Afterward, make something for yourself and your son. Mas primeiro faça um pequeno pão e traga para mim. Depois, faça algo então para você e para o seu filho. First is something that is important. A palavra primeiro indica que algo tem prioridade. It's dealing with what is most important. Tá lidando com aquilo que é mais importante. And when we're going through difficult times, e quando nós enfrentamos dificuldades, it's natural to assume a me first attitude. É natural que a gente adote uma atitude de eu em primeiro. My problems, meus problemas, my pain, minhas dores, my unfulfilled needs, minhas necessidades não atendidas, expectations, minhas expectativas. But to thrive in the place at the bottom, you need to set that aside. Mas para perseverar em tempos de escassez, você precisa deixar isso de lado and put first things first. E colocar as coisas primeiras em primeiro lugar. There are so many directives in Scripture about what's important. Existem tantas direções na Bíblia que nos apontam aquilo que é importante. Put God first. Ponha Deus em primeiro lugar. Love Him with all your heart and soul and mind. Ame-o de todo o seu coração, alma e entendimento. This is the first and greatest commandment. Esse é o primeiro e mais importante mandamento. Seek first His kingdom and His righteousness. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Repent first. Arrependa-se primeiro. Blind Pharisee, first clean the inside of the cup and the dish. Hipócrita, primeiro limpe o interior do seu copo e do seu prato. Forgive first. Perdoe primeiro. Don't wait for the other to forgive. Não espere o outro perdoar primeiro. Don't wait for the other to say they're sorry. Não espere o primeiro dizer que ele sente muito. First, take the log out of your own eye. Primeiro tire a trave do seu próprio olho. Seek reconciliation first. Busque a reconciliação primeiro. First, go and be reconciled. Primeiro vá e se reconcilie. So how did the widow in our story need to put first things first? Então como que a viúva da nossa história precisava colocar as prioridades em primeiro lugar? She had to choose to obey the Lord. Ela precisava escolher obedecer a Deus. Notice in verse 9 that the Lord had commanded the widow to feed Elijah before Elijah even got there. Perceba que no versículo 9 o Senhor já tinha ordenado que a viúva sustentasse Elias antes mesmo dele chegar. She already knew what God was asking of her. Ele já sabia o que Deus estava pedindo dela. She just had to follow through and do it. Ela só precisava seguir e obedecer. And for that to happen, she had to let go. Para isso acontecer, ela precisava abrir mão. She desperately wanted to hang on to that last little bit of flour and oil. Ela queria desesperadamente reter aquela última porção de farinha de azeite. And here it asked her to open her hand and let go. Mas o Senhor pediu que ela abrisse mão daquilo. And she had to let go of far more than that. E não era só disso que ela precisava abrir mão. She had to let go of her self-sufficiency. Ela precisava renunciar ou abrir mão da sua autossuficiência. She had to let go of her instinct for self-protection. Ela precisava abrir mão do seu instinto de autoproteção. She had to let go of self-interest. Ela precisava abrir mão do seu interesse próprio. And she had to let go of the last shred of control she had over her own life. E ela precisava abrir mão daquele último fiozinho de controle que ela ainda tinha sobre a sua própria vida. And the widow couldn't receive from the Lord until she had given up what she was so desperately hanging on to. A viúva então ela não poderia receber do Senhor enquanto ela não renunciasse, ou não abrisse mão daquilo ao qual ela se agarrava tão desesperadamente. And then she needed to step up and do what the Lord asked. E aí ela precisava assumir e fazer aquilo que o Senhor havia pedido dela. What about you? E você?
Are you putting first things first? Você está colocando as coisas primeiras em primeiro lugar? What are you holding on to that you need to surrender? O que você está retendo ou segurando com tanta força que você precisa abrir mão? What is something the Lord has asked of you, O que o Senhor já pediu de você, but you're hesitating or dragging your feet and following through? mas você está hesitando ou adiando fazer o que precisa ser feito? These bottom of the barrel moments can help awaken us from our complacency. Esses momentos de escassez podem nos despertar da nossa complacência. They can help us reevaluate what truly matters. E eles podem nos ajudar a reavaliar o que realmente importa. And to thrive in the bottom, E para florescer na escassez, you need to maintain the right perspective você precisa manter a perspectiva correta, and priority, as prioridades corretas, and you also need to persevere. mas você também precisa perseverar. Why should you persevere? Por que você deveria perseverar? Because the Lord will send the rain. Porque o Senhor enviará a chuva. We persevere because in God's economy, a little is enough. Nós perseveramos porque na economia de Deus, um pouquinho é mais do que suficiente. We live in abundance because He gives us enough. Nós vivemos em abundância porque Ele nos dá o suficiente. Needs are abundant even when we're at the bottom because He gives us enough. Ele nos dá o suficiente quando estamos na escassez. The little flour in the barrel was enough to make the daily bread. O pouquinho de farinha no barril foi suficiente para fazer o pão de cada dia. The little manna gathered in the morning was enough for the evening meal. O pouquinho de maná recolhido a cada manhã foi suficiente para fazer a refeição. The little oil in the jar was enough to fill all the jars in town. O pouquinho de azeite na botija foi suficiente para encher todas as vasilhas da cidade. The little lunch was enough to feed everyone in the crowd. Aquele lanchinho pequeno foi suficiente para alimentar toda uma multidão. Gideon's little band of warriors was enough to defeat the whole enemy army. Aquele exército pequenininho foi suficiente para derrotar todo um exército inimigo. The little rock in the sling was big enough to bring down the giant. A pequena pedra na funda foi suficiente para matar aquele gigante. And just a little light is enough to overcome the darkness. E apenas um pequeno raio de luz é suficiente para resolver a escuridão. God gives you enough. Deus te dá o suficiente. He gives in abundance. Ele dá abundância for each moment. A cada momento. His little is enough. O seu pouco é suficiente. And when you need it, e quando você precisa, He'll give you a little more. Ele vai te dar um pouquinho mais. Verse 14. Thus says the Lord God of Israel, the jar of flour shall not be spent, and the jug of oil shall not be empty. O versículo 14 diz: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará. I love the imagery here. Eu amo essa imagem. Because it points to Jesus. Porque ela aponta para Jesus. The flour reminds us of the bread of the presence. A farinha nos lembra do pão da presença. That sat on the table in the tabernacle. Que ficava sobre a mesa no tabernáculo. And the bread of Christ's body. E o pão, o corpo de Cristo. That was broken for us. Que foi partido por nós. Oil in the Bible represents gladness. O azeite na Bíblia simboliza alegria, and joy and healing. A presença alegria e cura. And even more than that, the Spirit of God. E ainda mais do que isso, o Espírito de Deus. God gives you enough for each day. Deus nos dá o suficiente para cada dia. He gives you enough for each demand. Ele nos dá o suficiente para cada demanda. He gives you enough for each trial. O suficiente para cada desafio, para cada luta. And for each circumstance. Para cada circunstância. The bread of His presence. O pão da sua presença. The oil of His Spirit. O azeite do seu espírito. If you have Jesus, you will always have enough. Se você tem Jesus, você sempre terá suficiente. We persevere because gold is refined in the crucible. Nós perseveramos porque o ouro é refinado no fogo. Now the name of the town was Zarephath. O nome da cidade, Sarepta.
And that means the place of refining, significa lugar de or refinamento, melting shop. ou a oficina de fundição. And you've undoubtedly heard that to get rid of impurities, gold must be refined by fire. Você com certeza já ouviu que para se livrar das impurezas, o ouro precisa ser refinado com fogo. Coal must be squeezed to make a diamond. O carvão precisa ser pressionado para então virar diamante. And it's the irritant of sand in the clamshell that creates the pearl. E é aquele grão de areia irritante dentro da concha que forma uma pérola. It's the pressing of the olive that produces the nutritious oil. É o esmagamento da azeitona que produz o azeite tão nutritivo. And it's the testing of your faith in those bottom of the barrel times that produces perseverance. E é a aprovação da sua fé nesses momentos difíceis no fundo do poço que produz perseverança. We persevere because the rains will come. Nós perseveramos porque a chuva virá. After 3.5 years of drought, Elijah had King Ahab arrange a massive public contest. Depois de 3 anos e meio de seca, Elias chamou o rei Acabe para organizar um grande duelo público. It was a contest between Elijah and all of the kings and queens prophets. Era um duelo entre Elias e todos os profetas do rei e da rainha. The competition would settle once and for all whose God was the true God. O desafio ia resolver de uma vez por todas quem era o Deus verdadeiro. 450 prophets of Baal, 450 profetas de Baal, 400 prophets of Asherah, 400 profetas de Azerá, versus one prophet of God. contra um profeta do Senhor. Naturally, the odds appeared in Ahab's favor. Me parece que quem tinha vantagem era... And you know the rest of the story. Mas você sabe como a história termina, né? From dawn until dusk, those 850 prophets Do amanhecer até o entardecer, esses 850 profetas cried out to their God. clamaram pelo seu Deus. They danced wildly, Eles dançaram descontroladamente, shouted to the heavens, gritaram aos céus, they chanted magic incantations. recitaram encantamentos e magias. And as the hours passed, their desperation grew. E à medida que as horas passavam, o desespero aumentava. They tore off their clothes and slashed their bodies with knives, Eles arrancaram as próprias roupas, começaram a esfaquear o próprio corpo, letting the blood flow freely in desperation. deixando o sangue escorrer numa clara demonstração de desespero. Oh, hear us, O our God. Escuta-nos, Senhor, escuta, 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 Deus. And hundreds of prophets screamed in a chaotic, blood-soaked frenzy. Centenas de profetas gritavam sem parar para os seus deuses num cenário caótico, Begging Baal to answer. suplicando para que Baal respondesse. To no avail. Mas nada aconteceu. Then, Até que the one true prophet on the mountain o único profeta verdadeiro naquela montanha prayed one simple prayer fez uma simples e única oração to the one true God, para o Deus único e verdadeiro. and fire fell from heaven. E o fogo caiu do céu. And in the aftermath of this divine display, E depois dessa demonstração divina, Elijah turned to the publicly humiliated king to taunt him. Elias virou para o rei, agora já humilhado publicamente. Rubbing salt in the wound, Elijah suggested, E aí disse o seguinte, com um pouquinho de ironia, sugeriu o seguinte para o rei Acabe. "Oh, why don't you retire to your tent and have something to eat? Por que você não volta lá para sua tenda e come alguma coisa? I hear the sound of rushing rain." E parece que tem chuva chegando. And come it did. E a chuva veio. The drought ended, O tempo da seca acabou. and for God's people it always does. Para o povo de Deus, sempre acaba. The righteous man may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. O justo pode passar por muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. The question is not if God will send the rain. A questão então não é se o Senhor vai enviar chuva. The question is when. A única questão é quando. The question is not if God will heal you. A questão não é se o Senhor irá curar The você. only question is when. A questão é quando. The question is not if God will deliver you. A questão não é se o Senhor irá promover livramento para você. The only question is when. A única questão é quando. And no matter how dry
dry or difficult your circumstances are, E não importa quão secas ou difíceis as suas circunstâncias sejam, you can be confident that God will see you through. você pode ter certeza de que Deus irá te sustentar. And if you maintain the right perspective and the right priorities, and if you persevere, E se você mantiver a perspectiva correta, colocar as prioridades no lugar e perseverar, you will learn to live abundantly. você vai aprender a viver em abundância. Even in those times when you feel you have nothing in the bottom of your barrel. Até mesmo naqueles momentos em que você sentir que você não tem mais nada no seu barril, na sua panela. Life abundant in the middle of the famine. Vida abundante, mesmo em meio à fome. That's what Jesus promises you. É isso que Cristo promete a você. That's what the Lord does for His children. É isso que o Senhor faz pelos seus filhos. I would like you to just consider for a moment. We're going to close now. Eu gostaria que você considerasse por uns minutos, à medida que a gente está encerrando agora. And if you are going through a very difficult time, Se você está atravessando um período muito difícil, if you are going through a hard time, you come here and the burden is so heavy. se você está atravessando um período difícil e o seu fardo, você sente que é tão pesado, Perhaps it's sickness, talvez por doença, perhaps it's financial difficulty, talvez uma dificuldade financeira, perhaps it's a prodigal child. talvez um filho que se afastou, Whatever it is, if you are feeling dry and depleted, qualquer que seja a circunstância, se você está se sentindo sobrecarregada e vazia, I would like you to stand eu gostaria que você se levantasse so that the sisters around you can strengthen you in prayer. para que as irmãs que estão à sua volta possam fortalecê-la em oração. Recebemos tantos testemunhos encorajadores e poderosos de mulheres que participaram dessa conferência, os quais temos compartilhado nos episódios anteriores. Se você perdeu algum, não deixe de voltar e ouvir. Eles serão um lembrete inspirador do poder e da fidelidade do nosso Deus. Outro testemunho que ouvimos foi de uma senhora que compartilhou o seguinte: antes da conferência, eu estava passando por muitas turbulências emocionais e me sentia muito desconectada há um bom tempo. Deus já havia me falado que eu deveria ir à conferência, mas por pura teimosia, eu tinha desistido. Então, no último minuto, Deus me convenceu fortemente e comprei meu ingresso menos de 2 horas antes do encerramento das vendas na quarta-feira. Eu não sabia como chegaria lá ou voltaria para casa, nem como iria me alimentar durante a conferência. Mas Deus providenciou tudo. Não me faltou nada. Mesmo assim, cheguei completamente vazia à conferência, mas estava orando para que Deus não me deixasse sair da mesma forma que entrei. Durante a mensagem sobre a borboleta, me senti exatamente como ela, que precisava de calor para abrir suas asas. E aquela palavra foi o sinal de que Deus ouviu minhas orações. E eu não saí a mesma. Deus tem sido maravilhoso comigo. Ele colocou exatamente as pessoas que eu precisava ao meu lado. Minhas amigas se tornaram as melhores que eu poderia pedir, sempre me levantando e me aproximando de Deus, acolhendo a dor que vivi, me corrigindo com amor e me amando de formas que eu nunca tinha experimentado antes. Eu nunca tinha me sentido digna de amor e cuidado. E Deus colocou pessoas no meu caminho que me dizem: você é amada e cuidada por mim e por aqueles que estão ao seu redor. E tenho sentido esse amor desde a conferência. Obrigada, Senhor, pelo corpo de Cristo que o Senhor usa para nos envolver com seus braços amorosos. Aproveitamos para lembrá-las da Conferência True Woman 2025. O tema deste ano é A Palavra, Contemple Suas Maravilhas. E vamos juntas admirar a beleza e a veracidade da Palavra de Deus. Nessa conferência você poderá ouvir Mary Casson novamente e outros palestrantes. Para conhecer os outros palestrantes, acesse o nosso site. Esperamos de coração que você possa participar da Conferência True Woman 2025, que acontece em outubro deste ano. Seja presencialmente em Indianápolis, nos Estados Unidos, ou no conforto da sua casa. Visite nosso site avivanossoscorações.com para saber como se inscrever.
A terceira mensagem que Mary Casson compartilhou nesta conferência é semelhante àquela que ela apresentou no evento no Rio de Janeiro, que já exibimos anteriormente nesta série, por isso não a incluiremos nessa série de podcasts. Mas se você quiser assistir, o link para esse vídeo está disponível na transcrição deste podcast, que você encontrará em nosso site. Você pode também encontrá-lo em nosso canal do YouTube com o título Viva Livre Sem Medo, como Mulheres Libertas. Por favor, volte amanhã para o próximo episódio, onde será compartilhada a sessão de bate-papo da tarde na conferência em Porto Alegre, quando Mary Casson e outras respondem às perguntas das mulheres presentes na plateia. Tenho certeza de que você será abençoada pela sabedoria que elas compartilharam. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.